Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso, o podcast jurídico feito por estudantes de direito do interior que querem passar para vocês as maravilhas, nem sempre, do mundo jurídico com muita responsabilidade e humor. E hoje nós falaremos sobre os desafios da vida acadêmica durante o período da pandemia. Tá? Vamos iniciar agora falando um pouquinho. Vamos agora nos apresentar um pouco para vocês. Meu nome é Evandro Richard, eu sou estudante de Direito. Meu nome é Vitória e eu sou estudante de Direito. Meu nome é Cleiciera, eu sou estudante de Direito. E meu nome é Morgana e eu também sou estudante de Direito. Bom, pessoal, nós vamos começar a entrar nesse assunto falando sobre o que aconteceu, onde nós estávamos quando a pandemia começou. E aí, Evandro, como você estava? Quando a pandemia começou, pra mim eu acho que foi uma brincadeira, sabe? Quando a galera falou assim, 15 dias sem aula, eu falei, Férias. 15 dias, sério. legal. Acho que ninguém acreditou, né? E o pior é que na minha faculdade, antes eu não era da faculdade que eu sou agora, que eu morava na capital, e tinha um trabalho muito expressivo, tipo, muito difícil de apresentar, que ia cair justamente no período que foi canceladas as aulas. Eu falei, meu Deus, me salvei, vou apresentar esse trabalho de casa, massa. Aí esses 15 dias foram virando 30 dias, esses 30 dias viraram 2 meses. anos, até que tava já insuportável ficar dentro aula dentro de casa. Verdade. E pra tu, Vitória, como foi a experiência? Bom, eu estava em outro curso e aí começou a pandemia e foi quando eu resolvi mudar para o curso que eu estou hoje, Direito. E aí eu comecei durante a pandemia o curso, então assim, pra mim não foi algo tão pá. Agora que tá sendo totalmente pá, porque agora que eu tô voltando de vez, entendeu? Porque terminei o ensino médio, aí comecei a cursar um curso presencial, até aí ok, depois pá, fui pra Direito, até aí tudo online. Aí passou um ano online, ou foi 1 ano e meio, por aí, não foi? Foi 2 Quase anos. 2 Pra mim foi anos, quase né? 2 anos. Foi quase 2 anos, enfim. Então, pra mim, realmente a dificuldade maior está sendo agora, que está realmente, que voltou totalmente presencialmente. Entendeu? É isso. Mas é isso. E tu, Por exemplo, cara, tipo, vamos lá no início, né? Pra mim, a pandemia, pra todo mundo, eu acho que foi algo muito surreal. Eu acho que ninguém aqui tinha passado por uma pandemia. Então, assim, pra mim era... Que pandemia? Então, pra mim era uma coisa que, tipo, 3 meses, acabou, vamos embora. Mas não foi. Foi, tipo, 1 ano, 2 anos. E aí eu tava na faculdade, eu estudava em outra universidade. E eu tinha que fazer transferência. E pra uma pessoa de transferência já foi, tipo... Porque todo mundo pegou de surpresa. Então, pra ir pro híbrido... Não era híbrido, né? Lá era IED, era online. Pra ir pro online, foi muito pá. As universidades não estavam acostumadas. A minha, eu assistia aula pelo YouTube. Era gravado, não era verdade. online. Meu Deus, Tipo Detalhe assim, que nós isso é estudamos juntas, A gente Então, estudava, tipo, cara, a aula vai ser sobre isso aqui, jogava lá uma videoaula do YouTube. Minha qualidade de aula. E atividade Entendeu? pra mim fazer sozinho. Isso, você que lute pra fazer atividades, você que faça tudo. Então, assim, até um certo período todo mundo tava dizendo, não, é porque a faculdade tá se adaptando, não, a faculdade vai passar por processo, não sei o quê. Mas, gente, tipo, não tava dando. Eu ia sair da faculdade como? Sem saber de nada? Porque a aula do YouTube pra mim não servia de nada. E logo eu tenho déficit de atenção, né, eu tenho TDAH. Então, é muito fácil eu sair do assunto. Então, eu tô no meio da minha casa. Se um gato minhar lá atrás, eu saio da aula do YouTube aqui e já tô aqui, ó, focando em outra coisa. Então, assim, foi algo muito complicado. Aí eu pedi transferência pra me adaptar pra uma nova universidade que eu não conhecia ninguém, de forma online. Eu fiquei, a mesma coisa quando eu vim pra fiquei, cá. Na verdade, todos nós somos alunos transferidos, né? Todos, né? Sim, Verdade. agora, minha experiência, né? Pra mim, envolveram muitas coisas. Eu tava indo pro 3º período quando começou a pandemia. O meu maior sonho sempre foi entrar na faculdade de Direito. Eu idealizava muito que eu seria muito feliz na faculdade, que seria, assim, o momento que a minha vida ia começar. Pra mim, a minha vida só ia começar quando eu entrasse na faculdade. Eu ouvia do meu pai, eu ouvia da minha tia que a faculdade era algo surreal, era algo muito bom. E aí, eu fui muito... Não, mas tô gritando. Mas enfim, no primeiro período, foi muito bom. A gente estudou junto, né? Foi muito bom, era divertido. As aulas... Verdade, segundo. Eu estudei com o André no primeiro período. Era tudo muito bom, a turma era muito unida, era aquela coisa bem amor da evasão do primeiro período. Era tudo divertido, era tudo novo, eu amava o prédio, eu amava estudar à noite, era tudo muito mágico.
Quando eu fui pro terceiro período, que aí a gente ia começar a ver na prática processo civil, civil 2, era realmente matéria que a gente ia ter que manusear os livros e, digamos, a gente ia entrar no direito de verdade, foi a pandemia. Eu acho que tu saiu depois, muito tempo depois que eu saí, não foi? Eu saí um período depois. Tipo assim, Eu saí no terceiro, parece. Quando eu ia você saiu quando ia pra o quarto e eu saí quando ia pro quinto. Foi. E, tipo, você ainda passou um tempão lá Foi. na universidade, tipo, online e tal. Sim, nessa situação. Então, assim... Não, pra Eu você, vamos só abrir um parênteses ouço, aqui. pô. Pra vocês terem noção do que a universidade tava fazendo com a gente tem uma matéria chamada Felicidade. Felicidade, tava todo mundo triste, mas Todo tudo bem. mundo saiu depressivo de felicidade. Psicologia. Eu juro pra vocês. Não, é sério, felicidade a matéria. Juro, é sério. Mas Toda uma teoria socrática. Era pra tentar animar vocês durante a pandemia. Era como se fosse uma Tava psicologia deixando geral. triste. Era como se fosse uma psicologia geral, mas bem por cima mesmo, sabe? O professor que tava dando aula era triste. Psicologia jurídica. A gente já teve, teve. sim, geral, jurídica, e do nada Foi na apareceu... mente da cara lá que fez a grade. E foi no EAD, apareceu felicidade. Literalmente. Eu acho que a gente tava passando por um momento tão ruim que Tão a faculdade ruim que a disse assim, bora fazer algo aqui, bora ver se Pra vai. ajudar. Bom, Mas eu acho que também teve várias qualidades, vai. Não. Teve, tipo assim, foi complicado, mas não dá pra mentir que provas, assim, de Não, vez em quando deu umas vamos ser sinceros, né? A gente realmente, eu acho que não tem um aluno que falou assim, nossa, eu odiei 100% EAD. 100% não, a né? gente apresentava trabalho de casa. Quantas vezes eu não chegava do trabalho, tinha professor que dizia, ó, o seu grupo vai apresentar. Não, professor, pera um pouquinho que eu tô chegando em casa. Saía correndo, mas quando chegava em casa, deitava na cama, colocava pijama, E era de mostrava boa, só o rostinho. assim, não ficava aquele nervoso que hoje Mas a pra gente mim a tem. vantagem era não precisar tomar banho, não chegar no trabalho na carreira. Ah, é do Tom vai Porque a pessoa que larga 6 mas horas. Temos chega um na Chico Bento entre a gente. Ele toma A banho. pessoa que larga 6 horas de trabalho, tem que chegar na faculdade 6h30, tomar banho, jantar. Eu Verdade. comia assistindo a aula, Eu tomava fazia banho, direto. às vezes ouvindo Mas a pra aula. mim isso é ruim. Tipo assim, uma das minhas maiores dificuldades foi justamente isso. Porque em casa eu não tinha o tempo pra focar pra assistir a aula. Eu tava ali 24 horas fazendo outra coisa. Tipo ali, ó. Tô com uma roupa pra dobrar, tô dobrando a roupa e a aula tá ali. Eu não sei, vocês já falaram que sim, né? Mas eu ia falar em relação a isso. Eu acho que eu nunca assisti uma aula sem estar fazendo mais de uma coisa. Também não. Ou quando não. Vocês já passaram por isso, eu tenho certeza. Você coloca lá o celularzinho apoiado na cabeceira da cama. Aí você começa a assistir, a vozinha é calma, às No vezes fone do ouvido. no fone, Já dormi. um ventinho bom. Eu acordava, ou quando eu acordava Ou com então o professor Morgana. Morgana, ou no outro dia o professor me tirou do grupo. Meu Deus, e agora? Aí, professor, o que aconteceu? Não, caiu aqui a internet. A internet, né? O senhor sabe. Gente, Cochilei. Terrível, quantos horrores. cochilos eu não tirei nada. Mas assim, no quesito conteúdo, didática e aulas, como foi pra vocês as aulas no geral? Como foi as aulas? A experiência de assistir aulas online? Na pra vocês? nossa antiga universidade, foi péssimo. Mas foi aquilo que eu disse. Eu acho que ninguém tava pronto pra ir pro Mas online. a nossa tava muito despreparada. Mas a questão, É, pior que tava mas a muito questão pra porcaria. vocês, por exemplo, no caso de vocês viram aula pelo YouTube. Era. O que pra mim foi uma Agora coisa que bizarra. melhorou. Deu tudo Por exemplo, certo. na minha universidade que eu estudava antes, desde o momento que se tornou, Online. tipo, se afastou durante alguns dias, acho que ficou sem aula cerca de uma semana. E já começou pelo IED, que a gente chamava pelo IED, né, que era as Mas aulas remotas. aí... E sempre teve aula remota desde o começo. Porque eles já tinham essa prática de aula Já remota. estavam Só que assim, namorados. eu acho que os professores não têm a didática pra trabalhar com remoto, que nem, por exemplo, você vê cursinho. Cursinho, os professores estão muito acostumados a trabalhar com EAD. Mas ó, vamos Entendeu? ser sinceros, hoje na nossa universidade eu não tenho do que reclamar do EAD não. Eu não tenho, de verdade. O EAD não, né? Era uma aula remota, depois virou híbrida, até o momento que foi o presencial, né? O que a gente tá vivendo. Cara, pra mim, na universidade que eu cursava anteriormente, pra mim, assim, eu entendia. Só que a questão era que, assim, passava um negocinho do meu lado, eu já olhava, já Sim. entendeu? A Mesmo que questão você era... Eu acho que é questão de né? foco. Isso, a questão era o foco, mas assim, entendeu? Os professores estavam se esforçando, estavam dando Eles pra estavam levar, tentando, entendeu? mas chega Só uma hora a que questão chega é que a gente não estava Acertável. preparado. Não, mas aí vamos agora pensar na posição deles.
Imagino que é você que eu Começa canso. agora. Eu cansei de ver professoras ou professores que ali estavam, alguns com Covid, né? Dando aula em casa, como a gente já teve isso, né? Outros ali com o filhinho passando, eu não lembro quem foi o professor nosso, mas era ele dando a aula e o filhinho no fundo, papai, vamos brincar? Papai, vamos brincar? Então, realmente, se pra gente era chato, imagina pra eles como era maçante. E outra, uma coisa que eu me solidarizo muito com eles. Imagina como deve ter sido chato dar aula sem ver o rosto de ninguém. Que Com ninguém abre a certeza câmera. falando pra Sem nada. saber nada. se as pessoas Você estavam vai chegando no entendendo, ponto sem que você vai dialogar. Porque as pessoas, quando eu tô falando aqui, se você vê uma outra pessoa, dá pra entender ali. Tem aquela Sim, ela tá conexão entendendo, humana. sim. Você lê o rosto e fala, não, ela tá entendendo, Ou então ela não tá Quando eu entendendo. falar sobre a questão da didática no meio da pandemia durante as aulas em EAD, era justamente sobre esse falta de comunicação. Porque, convenhamos, quem estuda direito e falar que você aprende, se comunicar com o professor, aluno que não participa da aula, tecnicamente não aprende. E se ele for aprender, ele vai aprender em casa sozinho. Aluno que não participa da aula não aprende, a realidade é essa. Porque você precisa dessa dinâmica. A Direito professora vê você no seu precisa rosto. explicar pra alguém, né? Alguém tem que explicar pra Principalmente o curso você. que estamos É um fazendo, curso que que é algo exige que muito precisa. diálogo. É. Exige Verdade. muito diálogo. Então acho que não dá pra você aprender sem você se comunicar. Às vezes não necessariamente com o professor, mas às vezes o professor tá Um falando aqui e a gente amigo, mesmo. né? Olha, Isso, eu vou falar, entre "Ei, si, tu entendeu isso aí? Explica esse Quantas negócio." vezes... Porque eu acho Não que a fazia isso ideia mesmo, Não, né? como aconteceu na última aula de negociação, a professora falou uma coisa, eu olhei pra Evandro e falei, Evandro, o que foi que ela disse? Aí ela fez, eu disse isso, Morgana. E realmente, gente, agora vamos pra um ponto muito, mas muito importante, tanto pra gente como com certeza pra você que tá nos assistindo. Voltamos. Estamos há Graças a um Deus. ano estudando presencial. E aí? Como foi a volta, né? Sinceramente, E aí? pra mim foi muito significativo essa mudança, porque eu tinha acabado de transferir pra faculdade pra cá, eu tinha saído da capital pra vir pro interior. E O menino é viajado. Todo mundo era IED, né? Nós nunca viu a cara de Eu ninguém. já Então ele cheguei não na tinha fase, foto, eu falava isso. com ele, eu não sabia quem ele era porque ele não tinha foto. conheci a Porque Morgana o Teams, através né? O do- Teams lá, CK, DC, CD. Eu conheci a CK. Morgana justamente por causa de um trabalho que o professor Júlio tinha passado. Sim. Aí, tipo, quando as aulas voltaram pra presencial, eu pensei, meu Deus, eu vou pra uma... Basicamente como se eu estivesse começando no primeiro período de novo. Eu vou pra uma faculdade nova, conhecer gente nova. Chegar no meio Ia que é chegar o pior, mais né? mercado, porque era o sexto período que eu tinha acabado de entrar aqui, quando eu voltei às aulas presenciais. Então, pra mim, foi muito Um choque, né? chocante. Mas, assim, muito bom, porque eu tava muito ansioso pra voltarem às aulas. Não, mas Fala. em relação assim, como foi pra vocês se adaptarem? Eu também tava ansiosa, né? Todo mundo queria se Voltar. arrumar, colocar o Vadimeco embaixo do braço e dizer Eu não hashtag tava. estudante, hashtag Não, botar- não, Mas do calma. Vadimeco, não. Vadimeco sabe? também tá. Ah, eu não tava. Eu tava feliz que só com isso. Eu não tava, eu tava muito tranquila, por quê? Porque assim. Eu não tava. Não, é porque assim, eu já comecei durante a pandemia, eu já entrei na faculdade, só que eu não peguei amizade com ninguém. Realmente, é. Até teve uma aí, outra- tranquilo, aí eu transferi pra outra faculdade que já começou presencial, mais ou menos presencial. E aí eu não gostei da universidade, foi quando eu transferi pra cá. E assim, transferir pra cá, pra mim foi um baque, porque aí, questão de transferência, a grade muda. E eu tava pegando disciplina em vários períodos. Até que no momento eu estou no sétimo com vocês. Aí, no momento eu me adaptei, agora eu tô gostando, porque eu tenho gente pra dialogar. Eu acho que é o importante. E é importante no curso de Direito a gente trocar ideia. E até o período passado eu não tinha, entendeu? Então, pra mim, foi difícil eu voltar totalmente presencial. Tanto por transferência, que eu tô em disciplinas que anteriormente algumas eu precisava ter pagado outras para poder estar cursando. Enfim, pra mim tá uma loucura, entendeu? Mas estamos levando, vai fazer Mas o o que quê? vocês acham que um estudante de direito deve fazer hoje, após as aulas especiais? Tipo, Nessa porque volta? a gente teve muito prejuízo. Sim. Pra Não dá caramba. não dá pra você dizer de fato que todas as matérias que você pagou e conseguiu passar, você aprendeu a maior parte dela. A gente saiu muito prejudicado porque... Mas, Me tipo, fala. é o que o eu André vou ser estava dizendo. sincera pra vocês. As matérias que eu realmente aprendi eram matérias que eu já tinha intimidade. Por exemplo, as matérias penais foram as que eu aprendi. Que já Porque tem era mais realmente. aí. Eu já Na gostava. área que na época eu queria Você trabalhar queria- mais na área é. penal, então era a área que eu mais... Mas é aquele Agora, as negócio. que a gente não queria, o cérebro bloqueia na hora, Eu não né? aprendi nada, tipo, direito E também direito depende da consumidor. dinâmica do Eu professor. ia falar de direito do consumidor agora. Eu não aprendi direito consumidor, eu só aprendi direito consumidor na prática, é o que o Na André tava prática, dizendo. Sim. Agora a gente já tá com prejuízo, não tem como a gente voltar atrás e estudar de novo. A gente vai ter que fazer isso na prática. Então, assim, estágio, ter prática com isso é alguma coisa que a gente tem que começar a correr agora. Ou Na seja, eu tô no verdade, sétimo.
Na verdade, eu acredito que mesmo que você, vamos supor, quem começou agora a faculdade, não peguei a pandemia. Acredito que até você que começou agora a faculdade, que não passou por esse momento pandêmico, você vai ter que aprender na prática. Você vai ter que realmente pegar, tenta ao máximo estagiar nas áreas que você puder. Vamos supor ali, pronto, áreas que seria muito legal você ter conhecimento. A gente vê pelo estágio, né? O que, é que a gente pega mais? Família, consumidor, aí civil no geral, né? Um pouco previdencialista. Então assim, quanto mais você puder ter prática nessas áreas, melhor você vai ser. Melhor você vai ser um estudante, melhor você vai ser um advogado. Mas aí você também tem que focar naquele negócio, tem que pegar na área que você quer seguir. Por exemplo, eu não quero advogar, então eu não vou pegar um estágio no escritório. A não ser se eu queira só absorver conhecimento. Aí beleza, tudo bem. Mas assim, se eu quiser eu já vou caminhando, porque como já disse, né, a faculdade já é pra você caminhar pra sua carreira que você quer. Então aí você começa, do meu ponto de vista, você começa a fazer uma caminhada naquilo que você quer seguir. Mas se você ainda não tem nada certo, pô, vai fazendo até se identificar. Ai, Deus. Bom, aí eu acredito que é literalmente isso, né? Todo mundo sofreu os efeitos da pandemia, a gente não tem como negar, né? Como você falou, né? Nós fomos profissionais, somos fruto da pandemia. Eu acho né? que A gente assim, sempre vai ser. a gente tem uma déficit, a gente tem que falar. Os alunos que vieram de ED, passaram por esse processo de pandemia, não vai poder ser comparado nunca pra alguém que teve um processo, tipo, normal, que pegou daqui pra o final do curso. Não tem como. Então, o que a gente tem que fazer? Correr atrás, infelizmente. No prejuízo. Compensar. Vai ter que pegar e dizer, ó, isso aqui. A professora até comentou sobre, nas voltas do ED, que a gente não sabia nem mais marcar uma prova escrita. Minha gente, chegou a ser vergonhoso. A pessoa não saber marcar uma prova objetiva de um X, o pontinho, bolinha ali. Porque a prática não tava mais. Preencher como? Aquele clica, né? Não Mas tem aí, como clicar. fazendo a consideração final, tipo assim, aí o ED, óbvio, não foi todo mundo que foi atingido. Eu falo isso pela questão, tipo assim, tem muita gente que não teve a oportunidade que a gente teve. Sim. Que dá pra gente falar, mas assim, nem todo mundo tinha um celular na mão. Sim, verdade. Entendeu? Nem Ou todo mundo tinha um até computador, todo mundo tinha uma internet boa. Sim, ou até mesmo uma pessoa que não sabia usar, né? Isso, Tinha, mas não e a sabia gente usar. encontra isso na nossa área, nossos colegas. Tinha muitos colegas da gente que vieram, como a gente diz, das tipos de geração. Vieram numa geração que não era tecnológica. Não, mas para e pensa até a gente. Nós éramos de uma faculdade com um sistema e aí a gente chega e tem outro sistema totalmente diferente. Isso, foi a adaptação né? do sistema também. Também tem então, isso. Teve muita peculiaridade, então... Enfim, o que a gente tira de tudo isso é que nós somos sobreviventes. Falando sério, de verdade. Nós além de passarmos vivo esse período, né? Todo mundo, eu graças a Deus não tive Covid, não sei vocês. Então assim, a gente já conseguiu passar disso, menos Kevin, ela foi pega. Mas tô viva, né, galera? O importante é esse. No comecinho. Tamo vivendo. O importante é esse. Sim. Com sequelas, mas vivendo. E agora o que a gente tem que fazer é correr atrás, nós temos que levar pra frente isso, sempre estudar. O podcast ele tem um papel muito importante porque conforme a gente for trazendo temas aqui, a gente vai ter que estudar. A gente vai estudar pra trazer, a gente vai estudar pra entrevistar alguém. Então isso tá agregando na gente diversos conhecimentos, exato. Então é muito importante tanto o podcast como também essa virada que nós estamos dando na nossa situação atual. De quem éramos e quem somos. E é uma forma também de compartilhar, não só adquirir o conhecimento, como compartilhar com as outras pessoas, que é o mais importante, eu acho, que é ter essa troca, né? Exato. Isso é muito importante mesmo. Então é isso, né, minha gente? Considerações? Isso, por hoje é só. E por hoje é só Obrigado perguntas por lá no assistir chat. até aqui. Deixa seu like, Sigam Curte o as nossas vídeo, redes sociais. compartilha. Assina o sininho lá da notificação. Com certeza. E é isso. Se inscreve, né, galera? E fiquem atentos que teremos logo mais vários episódios muito bons. Então, fiquem de Obrigada. olho. Por favor. Tchau, tchau. gente.